Hebreus 2:17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, em forma de homens, está falando de Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então foi necessário, ele fez. 1 João 2:2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, o mundo orcumênico. Capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não depende de quem quer amar, não há quem busque, não há um justo. Como que eu posso dizer, escolhe Jesus, aceita Ele? Não, a dele foi propiciação. O morto não pode aceitar nada, o morto está morto. Vai lá no cemitério, lá, com todo respeito, pergunta lá aqueles que estão lá, diga aí, quer água, fala alguma coisa, eles vão falar. Só uma soberba, uma altivez do homem dizer, não, eu que aceitei a Jesus. Não, estufa o peito ainda, dizendo, não, eu decidi aceitar. Ah, mas decidiu, coitado de nós. Ele que nos amou, nós estávamos como ovelhas gadadas, andando nossos próprios caminhos, Ele nos trouxe, diga glórias a Deus. A propiciação quer dizer que a morte de Jesus na cruz foi para satisfazer a justiça de Deus. Não quer dizer que a sua ira foi eliminada, mas que foi satisfeita. Deus continua a se irar lá, mas pelo sacrifício dele, ela foi satisfeita. Mas o homem tem a consequência do pecado. Para Deus estamos santos, mas tem a consequência. Deus foi satisfeito pelo sacrifício de Jesus, mas ele continua a se irar pela injustiça. Então por isso que precisa ter o arrependimento. A morte de Jesus foi um sacrifício, Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É nele que nós temos, não é no tanque, não é no monte, é nele. Isso significa que ele nos resgatou. Gálatas 3:13. Não está aí? Não, perdão, 1 Pedro, eu pulei. Isso quer dizer que a sua morte foi substitutiva. 1 Pedro 2:24. Falta um. Isso. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos. Carregou ou não carregou? Incógnita. Bom, se eu digo, porque nós precisamos falar isso. Vamos ser chatos, repetitivos. Batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Se eu digo a uma pessoa que ela precisa passar pelo batismo nas águas, eu estou dizendo que Cristo não carregou os nossos. Porque eu estou dizendo, não, você precisa da água, você precisa de um batismo. Não, nós não precisamos do batismo nas águas, porque nós já recebemos o batismo na morte de Cristo. O batismo nosso foi na morte, a cruz foi que Ele carregou os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Lembra? Ele foi enfermado pelos nossos pecados. Está aí, mas ele foi. Isaías profetizou, está a confirmação aí. E por que muitos não acreditam? Não sabem o significado da morte de Jesus. Diz, Jesus morreu, coloca uma baixa luz, uma luz escura, um fundo musical, todo mundo chora, e ele começa a falar de Titanic, começa a falar da paixão de Cristo do filme, coloca uma imagem do filme ali, as pessoas choram, e depois continua voltando, mesma vida. Mas tem que compreender, havia uma ira, porque Deus é santo, justo, Ele não aceita, a sua santidade não permite nenhum erro, a sua justiça não permite que fiquemos impunes.
Isso tudo, benefício, estamos impune hoje pelo sacrifício, acabamos de ler pelo sacrifício de Cristo, mas tem que acreditar nas suas escrituras sagradas, na profecia, capítulo 3, versículo 18, 1 Pedro, pois também Cristo morreu uma única vez, diga glórias a Deus, pelo quê? Os nossos pecados. Quem não acredita nisso é como os fariseus, tem que morrer hoje de novo. Tem que vir de novo. Ano após ano, todo ano Jesus tinha que nascer e morrer, como a igreja católica ensina. Todo ano eles fazem ensinando. Jesus nasce em dezembro, né? E morre em abril, na Páscoa. Todo ano eles fazem isso. Então eu acredito, e você que nem essa igreja acredita, que você tem que acreditar que ele morreu uma única vez pelo quê? Diga, pelos pecados. Os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivos no Espírito. Glórias a Deus. Isso é a perfeição. Será que é só nossa Bíblia que está isso? Não, amado. É porque preferiram, como Jesus falou assim, vocês recebem a glória dos homens. A minha vocês não acreditam. Na glória do único Deus não acreditam, mas na glória dos homens tem trindade, aí todo mundo tem trindade. É livre-arbítrio? Sim, é livre-arbítrio. Não, mas Deus disse que não tem trindade, é o único Deus. Deus disse que Ele deu a vida eterna. Não, mas é o homem. Não, bispo, você não conhece aquela... Bispo, você não sabe. Amado, eu sei que Deus disse que Ele deu a vida eterna. Que Deus disse que Ele perdoou. Diga glórias a Deus. É isso que eu creio, é isso que eu acredito. Fora disso eu não acredito mesmo não, mas com todo respeito. Não sei se é ovelha, se não é, mas quer dizer que foi pessoas que foram uma pedra de tropeço para hoje nós temos esse grande problema na igreja. Pessoas que Deus diz, fazei memória de mim. Qual é a memória que as pessoas falam? Aceitou Jesus? Tá ok. Agora passa pelo tanque batismal para os seus pecados ficarem nas águas. Não. Nossos pecados foram encravados na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. Ele encravou no madeiro. Não podemos negar, amado. Por isso nós vivemos esse transtorno, essa guerra profetizada, essa guerra. Mas eu prego para aqueles que creem, mesmo se estourar uma guerra, você não será atingido. Diga glórias a Deus. Nós vivemos, viva a promessa.